Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Você é muito bem-vindo. Muitas pessoas consideram a harpa cristã como o fundamento essencial para louvor e adoração nos momentos do cultos. E isso se iniciou em 1922, em Recife, Pernambuco, aonde começaram a louvar a Deus por meio de um pequeno inário. Algumas denominações adotaram a harpa cristã como o louvor principal no momento do culto. E desde sua fundação em 1922 até os dias de hoje, soma-se mais de 640 louvores a Deus. E provavelmente você já foi impactado por algum desses hinos. Então, fique nesse vídeo que nós vamos falar sobre a história de alguns hinos da harpa cristã. E o primeiro hino que muitas pessoas, eu tenho certeza que já cantou muito, é Vencendo Vem Jesus. Em 1861, Julia Howard escreve esse hino com o intuito de alcançar vidas e mais vidas. Esse hino se tornou o ápice, o centro principal da batalha da Guerra Civil na América. Os batalhões daquela época cantavam essa canção e sentiam gozo em seu coração após ir para a grande batalha. A história desse hino se trata da vida de John Brown e seus filhos, onde eles tentavam de todos os métodos acabar com a escravidão. E essa mulher, ela escreveu essa canção em apenas um dia. E o Espírito Santo impulsionou ela a cada dia mais buscar ao Senhor Jesus. Então nesse hino nós vemos muito bem a questão de paz em meio à guerra. E esse hino já alcançou milhões de pessoas. Então é muito importante nós abrirmos nosso coração e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E o segundo hino que nós vamos falar nesse vídeo é o hino Rude Cruz. Esse hino foi escrito por George Bernard, bem no momento que ele participava do Exército da Salvação em 1913. E o mais impressionante é que ele escreveu esse hino bem no momento que ele passava mais necessidades. Porém, Deus ouviu o clamor dele. E então ele começou a escrever esse hino maravilhoso, que já tem alcançado muitas e muitas pessoas. Então nós vemos que a maioria dos hinos que são feitos, os hinos da harpa, é feito por uma vida consagrada ao Senhor. E esse hino se espalhou pelo território inteiro da América, levando pessoas ao Evangelho e se convertendo dos seus pecados por meio desse hino. E até hoje o seu nome é muito lembrado nas convenções cristãs. E a história do próximo hino que nós vamos falar se chama Porque Ele Vive. Esse hino foi escrito na década de 60 pelo casal Bill e Gloria Gaither. E esse hino surgiu no momento mais delicado da vida de Bill e Gloria Gaither. O seu filho estava passando por uma doença muito grave. Porém, eles dois sabiam que Deus tinha o melhor para eles. E independente do que iria acontecer naquele momento, eles poderiam crer que Cristo vive e eles poderiam crer no amanhã. E na véspera do ano novo, esse casal sente uma paz que nunca tinha sentido antes. E decorrente disso, eles começam a escrever o hino Porque Ele Vive. Após o nascimento do terceiro filho do casal, eles se sentem felizes e começam a escrever essa canção baseado no texto em João capítulo 14, versículo 19, onde diz que o nosso Redentor vive. E se Ele vive, nós podemos crer no amanhã. É claro que isso é dito em outras palavras, mas eles se inspiraram por meio desse texto. E hoje, muitas pessoas cantam e louvam a Deus por meio desse hino. Os hinos mais belos da harpa cristã foi escrito por pessoas que passaram por dificuldades, mas creram em um Deus eterno e poderoso. A história do próximo hino que nós vamos falar nesse vídeo é O Rei Está Voltando.
Esse hino também foi escrito por Gloria Gaynor e Bill Gaither. Porém, muitas pessoas desconhecem essas pessoas por não aprenderem e não buscarem sobre a história da igreja. E o mais interessante é que esse hino foi escrito no momento do jantar, enquanto eles estavam com os amigos. É claro, irmãos, que nós devemos entender que tudo isso acontece por meio do Espírito Santo de Deus. Mas preste atenção, um momento tão simples como o jantar, Deus usa as pessoas. E durante a conversa, no momento da janta, dois evangelistas começaram a contar uma história de um pregador que gritava: "O rei está voltando, o rei está voltando". E com isso, Gloria Gaynor e Bill Gaither começou a escrever esse hino. E a intenção deles é que deveria ser uma letra simples, porém que engrandecesse a Deus e que invadisse o coração das pessoas para conhecerem verdadeiramente quem era Jesus. Preste atenção, o propósito deles nunca foram o dinheiro, nunca foram a prosperidade, e sim enaltecer o nome de Deus. Sendo assim, Bill Gaither senta, começa a tocar o seu piano e Gloria Gaynor começa a escrever esse hino maravilhoso. Ou seja, eles pegaram um pouquinho aqui, um pouquinho ali e fizeram esse hino que é grandioso e que enaltece o nome de Deus. E esse hino chegou até nós e tem marcado a nossa infância, os nossos momentos de devoção a Deus. E até hoje é cantado nas igrejas evangélicas. E o próximo hino se chama Mais Perto Quero Estar. E esse hino foi escrito em 1841 pela poetista Sarah Flowers. Muitas pessoas não sabem, mas esse hino foi tocado pelos violinistas do Titanic no momento que estava afundando. E esse hino era o principal do presidente William, que foi assassinado em 1901 nos Estados Unidos. Sarah era uma mulher muito intelectual e cheia do Espírito Santo, porém as suas enfermidades o impediu de escrever mais canções. Ela morreu devido a uma doença muito grave naquela época. E a maior inspiração de Sarah Flowers foi o que está escrito em Gênesis, capítulo 28, versículo 11 em diante. A história do próximo hino que nós vamos falar nesse vídeo se chama Foi na Cruz, ou como muitos conhecem, Conversão. Esse hino foi escrito por duas pessoas. A primeira pessoa se chama Isaac e a segunda pessoa se chama Ralph. Infelizmente, devido a alguns problemas, o seu pai foi preso muitas vezes. Com essas dificuldades, nada abalou ele a pregar a palavra de Deus. E aos 14 anos pregou seu primeiro sermão. E em 1702 ele foi consagrado pastor na Inglaterra. E nesse período, Isaac começa a sentir fortes dores e uma febre muito alta quase o matou. Durante um certo tempo, a sua saúde voltou ao normal. Porém, em 1748, devido a uma forte enfermidade, Isaac veio a óbito. E até hoje ele é considerado na Inglaterra como o pai dos hinos cristãos ingleses. E o que mais me impressionou é que Isaac deixou mais de 750 hinos escritos por ele. Agora vamos falar um pouco sobre Ralph. Ralph nasceu em 1843 em Napoleão. Durante um certo tempo, a sua mãe teve que mudar da cidade onde eles moravam para a América, onde ele se alistou na Guerra Civil Americana. Porém, depois de 3 anos, Ralph entra em uma escola de música e se torna um dos mais fluentes daquela época. E em 1872, Ralph, ele se torna um professor magnífico, um professor de música, onde ficou durante 25 anos em um colégio muito importante naquela época. Durante um tempo, ele trabalhou em uma imobiliária. Porém, o Espírito Santo chamava ele para fazer algo muito maior do que aquilo que ele estava fazendo. Então, ele começou o evangelismo. Mas, em 14 de junho de 1901, Ralph vem a óbito. Não se sabe ainda do que ele morreu, mas nós sabemos muito bem. Ele deixou algo muito importante escrito para nós cantarmos nos dias de hoje. Mas a pergunta é o seguinte: quem foi que escreveu na verdade? Foi Isaac ou foi Ralph?
Vamos lá. Quem escreveu toda a composição foi Isaac. Porém, o refrão quem escreveu foi Ralph. Então nós vemos algo que se completa. Pessoas que tinham o coração cheio do Espírito Santo de Deus e não deixavam de maneira nenhuma as coisas externas abalar eles. E para finalizar, em 1850, vou lhe contar um pequeno testemunho de Fanny Crosby. Fanny era cega, isso devido ao erro médico quando ela era criança. Com o tempo ela conheceu Jesus Cristo de Nazaré. E ela diz que após a sua conversão e ao ouvir aquele hino, ela começou a pular e gritar aleluia, aleluia. E quando ela se converte ao Senhor, ela diz o seguinte: eu me entreguei ao Salvador e a luz celestial me alcançou. Depois de tudo isso, você viu a importância que é uma vida consagrada ao Senhor? Pessoas que passaram por dificuldades, mas conseguiram ultrapassar essas barreiras por meio de Cristo Jesus. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E comente abaixo o que você achou do vídeo. Foi edificante? Tem algum outro hino que você quer que a gente conte a história? Eu sei que existem muitos hinos na harpa cristã, mas deixa aqui abaixo o comentário e nós vamos analisar e também nós vamos comentar. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.